Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Estamos no 17º Bionote, o 5º dessa segunda temporada. E eu tô aqui com a Juliana Clensorge. E aí, Ju, como é que tá? Eu tô ótima. E também com a Bárbara Sanches, que vai falar um pouco com a gente aqui sobre o que é ser um ictiólogo. E aí, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, pessoal. E hoje, continuando aquela série que a gente falou, começamos no mês passado, falar um pouco sobre a profissão do biólogo. A gente deu uma resumida no último episódio. E nós vamos falar hoje sobre uma área que é uma área essencial para a sobrevivência, né? Pra gente trabalhar, e a Bárbara vai falar um pouco pra gente aqui como é ser uma ictióloga no meio do Brasil e como funciona esse projeto. Bárbara, só para começar, eu acho que os ouvintes precisam entender um pouco o que você, como você vê, como você chegou até aqui. Conta um pouco pra gente. Bom, eu comecei a trabalhar com peixes na iniciação científica em 2005, logo no início da graduação. Aí eu segui essa carreira desde lá, fiz mestrado em 2011, tem muitos anos que eu fiz mestrado, não fiz doutorado, e desde então eu trabalho com pesquisa nessa área. Eu trabalho na PUC, fiz minha iniciação científica no antigo CETEC, que hoje é FIENG, e desde o final da graduação, que foi em 2008, eu tô na PUC. Fiz meu mestrado lá, sim, fiz mestrado lá e trabalho lá com pesquisa, peixes em reservatórios, que é a minha pesquisa. E você já trabalhou, além da PUC, depois você formou, você fez a formação, a graduação e o mestrado, e agora trabalha na PUC, é sua da PUC? Sim, filha da PUC, assim. Eterna, né? Não larga a mãe, né? Não, eu não, adoro a PUC, aquelas. E por que peixes? Eu entrei como IC, trabalhando com peixes, e eu gostei. Eu gostei muito da área e mantive. Tem gente que às vezes quer experimentar outras coisas, muda de área. Eu sempre gostei de trabalhar com peixes. E mantive. Quando você estava na graduação ainda? Quando eu estava na graduação. Eu entrei na graduação em 2004. Em 2005 eu entrei no CETEC. Comecei a trabalhar com peixes. Trabalhei com alimentação de peixes, trabalhei com algumas consultorias que ocorriam lá no CETEC, que era mais a parte de levantamento. Desde lá eu tô nessa. Gostou e ficou? Gostei. Jesus, cada um com seu gosto. Você trabalhou foi lá desse laboratório que você trabalhou também, Ju? Não, eu trabalhei no laboratório de peixes da PUC. Foi o primeiro grupo que eu eliminei da minha vida. Eu lembro que você fala isso aí, você tem trauma mesmo. Os bichinhos com pelo, eles são mais atrativos, e os répteis também são mais legais pra quem tá começando, assim. Não, mas eu acho que também foi mais pela experiência, porque peixes, talvez se eu tivesse tido outra experiência com peixe, eu poderia ter trabalhado com peixe. Mas eu trabalhei com reprodução, com análise de lâmina de gônadas para avaliar período reprodutivo de peixe. É mais pra parte de isto, né? Não é tanto com o bicho. Com o bicho em si. Então eu acho que se fosse uma experiência mais dinâmica, igual eu tive com répteis e anfíbios, talvez eu teria me interessado um pouco mais. Mas conta pra gente um pouco, até pra gente entender um pouco, o que é essa profissão, o que faz essa profissão, qual que é a importância dela. Eu sei que todo mundo sabe que é importante pra sobrevivência, até porque, pelo que eu sei, peixe é até a carne mais comida do mundo, né? Sim. Alimentação, essa parte, mas tem outras vertentes também que são bem importantes. Aí conta um pouco o que é a profissão do biólogo. É o seguinte, o ictiólogo, ele tem basicamente três frentes aí que ele pode trabalhar. Ou ele pode continuar na academia, fazer sua carreira acadêmica, ele pode trabalhar no mercado como consultor ou contratado de uma empresa. A resgate fauna também, essas coisas? Relatórios ambientais e tal. E o cara que trabalha lá na empresa, geralmente ele é um analista, né, nessa área. Ele vai organizar o pessoal que está em campo, ele vai revisar os relatórios, vai fazer interface com o órgão ambiental, geralmente ele faz isso. Quem está na academia, geralmente começa da forma como eu comecei, né, como IC, e segue lá até fazer um doutorado. Isso é iniciação científica. Iniciação científica, bolsista de iniciação científica. Aí a pessoa, né, começa geralmente lá na graduação, faz mestrado, doutorado, pós-doc, uma carreira super longa. E assim, o topo da carreira do pesquisador é conseguir uma cadeira permanente em alguma instituição de ensino boa. Geralmente as públicas, né, ou privadas, para a área de pesquisa, são poucas.
A PUC é uma delas. Aqui em BH mesmo, eu acho que é a PUC, né? De pesquisa mais pesada. A PUC tem grupos bons. Mas a PUC é a única particular que desenvolve pesquisa aqui em BH, não é? Nessa área, né? Sim. Nessa área em quase todas, né? Infelizmente. Mas aí a carreira da graduação, como eu estava falando, ela é bem longa. Geralmente você passa num concurso de uma universidade pública, você entra como professor assistente, aí você tem promoções de anos em anos, até chegar a professora adjunto, depois de anos em anos. Aí o último topo da carreira é professor titular. Tem gente que está há anos e anos na universidade e não conseguiu chegar lá. Isso aí, relação temporal, são quantos anos? 2 anos. Mas entre eu começar o mestrado, eu formei, comecei o mestrado, doutorado, pós-doc. Nossa, vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas. Mestrado e 2 anos. Coisa. Se você entrar como professor assistente, ou seja, uma pessoa que só tem mestrado, entra como professor assistente. Eu não sei, acho que são 4 assistentes, até assistente 4. Ela vai ser promovida de 2 em 2 anos até chegar a adjunto. Não, ela só vai... de 2 em 2 anos até chegar o assistente 4. Ela só vai passar para adjunto se ela fizer um doutorado. Depois de 2 em 2. Então, mestrado, mas até você chegar no 4º nível de adjunto, são 10 anos. Né? 2 anos do mestrado, mais de 2 em 2 anos pulando de nível. O caminho convencional, né? De 2 em 2 anos. Eu acho que tem promoção por produtividade também. E se você conseguir publicar seu artigo, sair na revista e tal, tudo tal. certo. Se você não tiver um doutorado, você não chega adjunto. E para chegar a professor titular é concurso interno. Tem que estar em adjunto 4, no topo da carreira de adjunto. Não é bem carreira, né? É do cargo de professor adjunto. Tem que ser adjunto 4. Então aí são 8 anos, mantendo a produtividade. E mais 4 doutorados. 4 doutorados. E pós-doc, né? 45 anos, gente, mais ou menos. Tem que produzir muito, tem que ter experiência em docência pra chegar lá, não é fácil não. E tem muito material pra vocês trabalharem na PUC? Você que tem experiência na PUC, tem muito material? Chega muita informação ou pra produção não tem material? Depende do grupo. Vai ter material se o grupo tiver financiamento. Parte Doce, aí talvez do Rio Doce, talvez tenha. Por exemplo, Renova, soltou vários editais aí. O pessoal escreve um projeto, alguma coisa de interesse para conservação, óbvio, e manda. Se passar, você tem um tempo bom aí, tem bolsas, tem um valor para o pesquisador, entendeu? Entendi. Eu trabalho para um desses editais. Eu trabalho em um edital da CEMIG. Legal. E agora, só por curiosidade, só pra gente saber, já que essa área foi muito afetada, depois da barragem, teve algum movimento pra poder ter isso aqui perto de BH? Depois da barragem de Brumadinho, né? Pra poder fazer esse tipo de análise, aumentar projeto? a pesquisa nesse sentido? A Renova é um exemplo. Porque ela também, a Renova também assumiu a Brumadinho também, né? Depois de Mariana. Eles estão fazendo os esforços todos em função da bacia do Rio Doce, né? A Renova foca é esse. Possivelmente, né, como a Vale também estava, né, era uma das sócias lá da Samarco, né? Provavelmente a Renova deve ampliar, imagino, mas eu não tenho certeza, que ela deve ampliar as atividades aqui na região. Cria uma outra unidade, não sei qual né? é a natureza da Renova. Entendi. E o biólogo consultor? Como é que você já trabalhou também nessa área? Quando eu era iniciação científica, eu fiz algumas consultorias com o meu chefe lá do antigo CETEP. Para a pessoa virar consultor e teólogo, né, ele tem que ter tido algum contato durante a graduação, de preferência, tá? Nessa área, né, ter trabalhado com algum consultor, ficar ali na cola do consultor mesmo para ver como é que é a parte de identificação, a parte de campo. E aí, a partir daí, a pessoa tem alguma experiência e vai conseguindo as consultorias e vai conseguindo abrir seu leque, melhorar seu currículo, e as empresas vão chamando. Se for uma pessoa que tem um serviço de boa qualidade, as empresas chamam mais, as empresas melhores contratam mais, entendeu? Legal. É o sentido do consultor natural do biólogo. O teólogo também segue a mesma linha, né? Isso. E dentro dessa linha da consultoria, como que é a atuação específica, assim, do ictiólogo? Porque a gente sabe que peixe é recurso, né? Então, como que dentro do patamar, porque como a gente começou a trazer essas informações de licenciamento, em janeiro a gente fez um podcast só sobre licenciamento ambiental, explicando os processos de licenciamento, e a gente sabe que, né, peixe é uma parte importante do licenciamento porque ele é o recurso disponível da população local, né? Então ele entra muito casado também com o socioeconômico, né, numa análise de impacto. Aí como que é essa visão do grupo dentro do licenciamento
exemplo. Essa coisa de peixe como recurso depende do lugar. Tem lugar que não tem pesca. Tem lugar que tem um rio que teria a possibilidade de ter pesca, mas a pesca é fechada. Sim. Não é bem assim. Mas assim, é basicamente levantamento, igual dos outros grupos mesmo. Levantamento para ver o que tem, se tem alguma questão específica ali daquela região, se tem um bicho que pode ser mais impactado. Os bichos de importância econômica a gente também olha para eles com outros olhos, né? É basicamente isso. Levantamento, indicar, né, algumas ações que podem mitigar aquele impacto, né, reduzir aquilo futuramente. Basicamente isso. Eu acho que o Brasil, por mais que o peixe é recurso, o Brasil eu acho que deve ser um dos países que menos consome, na minha visão, assim, proporcional. Porque a gente tem muita carne vermelha, né? É porque a gente tem pouco rio, né, gente? Não. Não, mas uma pesquisa, até um projeto legal, a gente sempre fala aqui do Startup Lab, né, quando a gente participou lá em 2017. Quando a gente participou, eu lembro de um pesquisador que era o Ivo, ele tinha um produto bem legal, assim, que era uma vacina para peixe, que você jogava na água. Só jogava, ele tinha dando partícula. Que era permeável, aí você não precisava preocupar em manejar os bichos. Mas para a parte de produção, né? Esses bichos de produção, como qualquer tipo de produção, tem suas doenças, tem mortalidade. Isso é uma questão importante mesmo. E aí eu lembro dessa informação, assim, lembro de ver uma apresentação dele, ele falava dessa informação, que o peixe é hoje no mundo a carne mais consumida, assim, parado, só que no Brasil isso inverte um pouco, né? Carne vermelha, a carne suína, a ave tá sempre acima, talvez, do peixe. Uhum. É considerado um recurso renovável. É considerado um recurso renovável. Aí, gente, mais um motivo, tá? Como mais peixe. Um motivo para consumir peixe. E uma dúvida sim, na verdade é uma observação. À medida que a gente vai falando dos grupos, a gente vai percebendo que a universidade, ela não prepara a gente diretamente para o mercado de trabalho, né? Os nossos cursos, eles são voltados mais para a formação acadêmica. Aí eu queria saber, assim, a sua opinião sobre isso, porque tudo que a gente buscou, a gente acabou buscando fora. A universidade não apresentou isso pra gente, né? Eu queria saber só um pouquinho, assim, da sua visão em relação à nossa formação mesmo, sabe? Ao que as universidades trazem pra gente. Porque às vezes elas não trazem elas trazem pra gente informação que hoje em dia a gente consegue em qualquer lugar, né? A gente tem uma facilidade de informação muito grande e não prepara a gente mesmo pra trabalhar, né? Eu acho isso, sim, um ponto extremamente negativo, porque a academia, ela ainda tá numa ilha, assim, totalmente separada do resto do planeta, assim. A gente precisa realmente fazer essa interface com a população, com a questão da conservação também. E você tem razão. Com que chegue mais perto, né? Você tem razão. A gente fez um curso que não tinha nenhuma disciplina voltada para isso. E aí a pessoa forma sem saber mandar um e-mail, sem saber se portar em uma reunião de trabalho, sem saber até quais são as opções no mercado para ela trabalhar. Nós falamos no último episódio sobre as opções, eram infinitas, né? Então, assim, da área de biólogo, atuação, né? De atuação. E aí, com certeza, a universidade não tem nem um terço daquilo ali como opção. A sua área mesmo, se bobear, não teve, né? Não, com certeza. E assim, realmente, eu só fui, você vê o tanto que isso é sério, eu só fui sacar isso depois que no meio do meu último projeto, eu já tinha feito mestrado há muitos anos, duas coisas que me mudaram, assim, totalmente em relação a essa visão acadêmica viseira, sabe? Eu participei do BSL também, igual vocês, no Startup Lab. Foi um projeto de... Eu esqueci o número. Foi com o período. Ó, que legal, não sabia. Nossa, foi ótimo. A gente vê como que as pessoas estão buscando soluções para os problemas, coisa que o pessoal da academia faz pouco. Sim, sim. E eu fiz uma pós também em gerenciamento de projetos. Como eu sou funcionária da PUC, eu tenho essa facilidade de fazer pós. E eu fiz uma pós e abriu meu horizonte totalmente. A gente podia ter essas noções básicas, pelo menos, né, na universidade, durante o curso, pra gente poder entender essa visão, porque isso aí é pra vida, né? Isso não independente da carreira que você for seguir, né? Eu falo que administração básica a gente tinha que aprender na escola. Lá no ensino médio, né? No ensino básico, talvez, fundamental. Aprender a gerenciar projeto, aprender a se portar diante de reuniões, né? Essas coisas habituais que você vai fazer se você for professor, se você for empreendedor, se você for funcionário, se você for concursado, qualquer outra coisa. Com certeza. Tinha que ser o ciclo básico da universidade, né?
É engraçado, assim, né, que a gente vê essas... Falando um pouco, fugindo um pouquinho da pauta aqui, mas falando disso aí, o BSL, por exemplo, ele acabou, né? O projeto do Startup Lab, pelo menos não teve mais turmas abertas, né? A Biominas não abriu. Acabou, acho que na edição número 8. Que foi uma depois da nossa. Não, a nossa foi a 4. Teve mais 3 ou 4, se eu não me engano. Esse ano que não teve ainda turmas e não tem previsão de abrir novas turmas. Eles estão em outros projetos, né? Tem outras forças, mas era um dos projetos que tentava tirar a academia do paper e transformar a academia em alguma coisa palpável, negócio, que a sociedade recebesse isso, né? E é uma dificuldade muito grande para a academia fazer isso. A gente bate nessa tecla aqui quase todo episódio, né? Mas é uma dificuldade muito grande. A academia precisa fazer uma meia-culpa aí, né? Para fazer projetos mais aplicáveis. Exatamente. Para resolver questões que vão impactar na vida das pessoas de verdade, questões que vão impactar na nossa área, né? Em relação à conservação de verdade. E isso é o consumo do dinheiro público, né? Então... Exatamente. Nada mais justo do que isso girar um ciclo, né? Trazer o benefício para a sociedade, de trazer algumas soluções para alguns problemas. Sim, com certeza. E esse ciclo vai renovando, né? Na PUC você vê um movimento melhor para isso, assim? Porque é uma universidade particular, então com isso ela quer retorno, claro, ela vai querer que a pesquisa gere algum tipo de retorno, né? Você vê esse movimento um pouco maior ou não? Na minha área a gente ainda tem muita pesquisa pura, né? Assim, sim. Onde eu trabalho, muita coisa de comportamento animal, coisas que são importantes, claro. A minha área é um pouco mais de pesquisa aplicada. Eu trabalho com índice de integridade para reservatórios, para ver a condição ambiental com base no que tem de peixe ali. Tem uma aplicação direta, Mas né? a academia, a PUC também, a academia de um modo geral precisa de olhar para isso ainda. Vamos seguindo na pauta aqui com uma parte importante. Eu acho que até a maioria das pessoas fica assim, a gente ouve bobagens o tempo todo, mas eu ouvi uma bobagem muito grande ontem, que tinha que acabar com a pesquisa em biologia, que não serve pra nada. Mas enfim, nessas horas a gente só fala assim, você tem razão, não desescute, você não vai, você não entra na discussão porque não tem o que fazer. Mas conta pra gente um pouco qual que é essa importância real, assim, de estudar peixe, o que isso traz um pouco pra sociedade, o que isso traz pra crescimento. Você acabou de dar um exemplo do seu, que você faz a pesquisa direto para a CEMIG, eu tenho certeza que isso tem um impacto muito grande, sem a gente nem ver, talvez, e talvez você conte um pouco mais sobre alguns exemplos, assim, que são coisas bem interessantes pra gente entender. Para peixe, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil do que para outros grupos, né? Porque igual a gente acabou de falar, peixe é recurso. Então, um exemplo prático do meu trabalho. Eu trabalho com reservatórios. Os reservatórios que são barragens, são né? As barragens de hidrelétrica, né? Isso, nas barragens da CEMIG. A primeira coisa que acontece quando se constrói uma barragem é mudar totalmente o que tem em termos de ictiofauna ali, onde era um rio e agora virou um lago, e espécies de muito interesse comercial, os bichos que precisam de migrar, bicho de piracema, sei lá, um dourado, por exemplo, Sim. que é um bicho de interesse comercial, de interesse para pesca, aquilo ali desaparece. Porque você muda a condição do meio, né? Ele precisa daquele ambiente de rio para sobreviver, né, com para correnteza, reproduzir e tudo. Esse é um exemplo de pesquisa que o pessoal vai sentir na pele os resultados. E aí vocês fazem, quando tem um processo desse, vocês fazem uma migração de espécie, não tem como fazer uma migração, você tem como fazer uma redução de impacto, né? No caso, eu tô dizendo até para abrir um pouco o leque na parte de consultoria, provavelmente, etc., não só da pesquisa. É complexo, sabe? Existem mecanismos de transposição de peixes, o que é isso? Você pega o peixe e faz como se fosse uma migração dele para ele transpor a barragem. É um pouco controverso isso, porque você pode colocar esse animal num lugar que ele não tem condições de reproduzir. Né? Sei lá, ele não vai conseguir seguir esse curso migratório dependendo das condições que tiver ali jusante daquele barramento. Sim. Então, para fazer esse tipo de coisa tem que ter muito estudo, entendeu? Se o reservatório tiver uma condição boa de tributários, o peixe vai conseguir migrar e subir através daqueles tributários para conseguir reproduzir. Então, estudar, por exemplo, a conservação desses rios que são tributários de reservatórios é um foco total para manter essas espécies lá, entendeu? Para conseguir manter a reprodução, né? E daí vem também a importância de se estudar comportamento de peixes em laboratório, né? Que você consegue... aí entra a pesquisa básica. Além disso, né? Além da pesquisa aplicada, por exemplo, do seu trabalho na CEMIG, a gente, né, sabe que peixe é a proteína animal de fácil acesso, né? Se você tiver um curso d'água ainda que pequeno perto da sua casa, se você não tiver muita condição
de se alimentar adequadamente e ter acesso, né, a alguns locais, por exemplo, igual o pessoal lá quando eu trabalhei lá na Amazônia, que a gente ficou num lugar bem remoto, e a gente ficou num barco e, assim, longe de tudo, isolado. Tinha meia dúzia de casa que era população ribeirinha, mas mesmo assim era tipo a 2 horas de onde o barco tava. Você vê que essas pessoas têm muita limitação do acesso, eles até ganham o Bolsa Família, porque realmente onde eles estão é muito difícil você ter uma condição de produzir economicamente alguma coisa, e também eles tinham até dificuldade para usufruir do Bolsa Família, porque de onde eles estavam até a cidade mais próxima era 2 dias de barco. Nossa, não tinha como. Então, assim, eles vão 1 2 vezes no mês de barquinho, que eles chamam de rabeta, que são os barquinhos com os motores pequenos, iam até a cidade, carregava tudo pra todo mundo e voltava. E aí você vê que o que eles têm ali de consumo é peixe. Tanto que no nosso barco tinha o gerador, né? Então a gente tinha um freezer lá que tinha algumas coisas, como a gente passou muitos dias. Aí, várias vezes, eles trocavam com a gente fazia escambo de peixe fresco, que eles pescavam, por frango congelado que tava lá, entendeu? Pra eles é super raro. O dinheiro deles é esse, né? O dinheiro nesses locais dinheiro é nada, é papel pra ele, vai comer papel. De nada. Aí você vê o quanto que o consumo do peixe é importante, né? O quanto no norte, principalmente, tem muito consumo e o pescado não é de aquacultura, né? Não é de cultura, não é criado, é pescado mesmo. As pessoas pescam e vivem daquilo. Exatamente. A proteína que tem é aquela. Que tá disponível. E peixe é relativamente comparado a todos os outros, é barato de você criar, de você pescar. Às vezes tá na natural, mas quando você não pode ter naturalmente, você pode conseguir criar. Igual as áreas mais sem água, desertas, né? As áreas que são mais afastadas de rios, etc. Tem muita criação de peixe, né? Produção de peixe, pelo sentido de ser mais simples, no sentido de criar aquele peixe que um gado, uma coisa. Também ave também é simples, mas peixe também é. Aqui a gente tinha algumas iniciativas do governo para aumentar a produção, né? Com os tanques rede. Lá no reservatório de Três Marias, por exemplo, eu trabalhei lá, tinha bastante tanques rede. É uma outra atividade que impacta bastante também o ambiente. Como é que é esse tanques rede? É aquela separação que eles fazem de rede? Coloca uma rede dentro da água e cria o peixe ali. No próprio rio, né? Usando o próprio... Em vez de ser aquários. No caso de Três Marias é um ambiente parado, né? Um lago grande. E aí cria os animais ali dentro. Assim, quanto você vê de pesquisa, porque a gente entrando um pouco nessa parte, né? Porque como a gente se alimenta de peixe, existem muitas pesquisas relacionadas com a poluição da água e algum nível de intoxicação dos peixes que são consumidos em ambiente natural. Com certeza. Eu trabalhei há muitos anos atrás, né? Mas ainda existe esse tipo de pesquisa, com certeza. Trabalhei em um projeto para regar, para Petrobras, que estudava os peixes da lagoa ali perto da refinaria para ver a contaminação de metal pesado. Eles estudam a parte de cianobactérias. Eu entrei num projeto agora que vai fazer essa parte também em lagoas marginais próximas ao São Francisco. Tem sim esse tipo de estudo. Só pra gente assustar, é perigoso? O consumo a longo prazo de animais com a carne contaminada, com metal pesado, é muito grave, com certeza. Mas você tinha muito relato desse tipo de coisa? Porque às vezes a gente tem a impressão, na verdade, de leigo, que isso é meio que velado, assim, aquela coisa que a galera... Não, pega essa pesquisa aqui que você fez, então joga na gaveta e não deixa ninguém saber. Tem essa situação, assim, mas eu acho que não tem muito... Eu acho difícil, mas é bom deixar claro. Por exemplo, esse trabalho que eu fiz para a REGAP, os resultados iam para o órgão ambiental. Então, se tivesse alguma contaminação naquele pescado, o órgão ambiental ia ver, ia multar, e eles iam ter que tomar alguma providência. Você tinha um controle grande sobre isso também. Eu tô contando no meu caso, nesse trabalho pontual que eu fiz. Eu não sei se tem maracutaia em outras... Não, maracutaia a gente sabe que tem em várias áreas, né? A gente não precisa... Isso no Brasil a gente não precisa nem desconfiar, a gente tem certeza. Né? Isso é hipocrisia, a gente sabe que tem. Isso aí a gente sabe. Mas é bom saber que também tem muito projeto bom e a gente tem que se apegar às pessoas que estão fazendo trabalho sério. Tem pessoas sérias que estão desenvolvendo o trabalho que tem que ser feito, né? Tem, e se houver alguma dúvida em relação a... Vamos supor, por exemplo, perto de Três Marias tinha mortandade direto ali na região
E o pessoal associava isso à presença da Votorantim, um pedaço ali. Aí o Ministério Público fica de olho. As pessoas provocam, né? O Ministério Público provoca um órgão ambiental e ele começa a olhar mais para essas questões. E eles ficam no pé quando tem uma coisa assim, sabe? Eu tive agora, acho que foi um mês e meio atrás, teve uma reportagem no Fantástico falando exatamente sobre as comunidades de pesquisa que estão quase no Espírito Santo, quase no mar do Rio Doce, né? Que eles estão, acho que já 500 mil ou 500 milhões, eu acho, sei lá, de multa por estar pescando no Rio Doce, que está proibido a pesca no Rio Doce, né? Por causa dos metais pesados, etc. E aí o Ministério fica em cima. Na verdade, não tem como. O problema é que, né, a gente acaba sofrendo uma coisa ali que essas pessoas também não têm muita culpa, né? Que é a única sobrevivência dele. Mas também não podem fazer a pesca a partir daí, porque... Essa questão dos pescadores tem de tudo. Né? Tem de tudo. Tem gente que não precisa de pescar, sabe que não pode, vai lá e pesca. Tem de tudo. A polícia ambiental fica de cima, vai lá, aprende. Tem até pescador que é profissional, sabe que não pode pescar naquele lugar, naquele momento, vai mesmo assim. Vai pra ver o que dá, né? Assume o risco. Sabe de tudo. Tem muita maracutaia aí no meio também. Até de todas as vertentes, né? É da empresa que polui e tenta dar uma tapeada, é o pescador que sabe que não pode pescar, mas vai lá. Ética, né? Eu queria, pra fechar esse bloco, eu queria só fazer porque a maioria das pessoas que escutam a gente são estudantes de biologia. Eles ainda estão na formação, ainda escolhendo, e até por isso que a gente quis fazer essa série, falando um pouco de cada área, para as pessoas entenderem, terem contato. Eu queria fazer um resumo do seguinte sentido. Primeiro, a gente deixou claro aqui que a formação acadêmica não tem essa área não aprofunda nesse ponto, né? Eu acho que na biologia, em geral, nos cursos de biologia, na formação, graduação, não entra muito em ICTIO ou aprofunda nessa parte. Então, para uma pessoa que quer se especializar, gosta dessa área, ela tem que procurar uma pesquisa externa, em algumas universidades tem uma pesquisa, ou onde você foi, que foi o laboratório, né? Desculpa. Tem que procurar algum grupo que trabalhe na área. Alguma empresa, algum ambiente, né? Não, na academia ele vai procurar um professor que tenha seu grupo lá. Ele vai ter orientandos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, cada um vai ter seu projetinho lá. Quem quer trabalhar em uma área específica deve fazer isso. E aí você acha que a pessoa... seria legal ela começar, por exemplo, igual a Ju começou, que teve pânico, ou você acha que é legal a pessoa vai pro campo, ver como é que funciona lá primeiro, colhe, depois vai pro laboratório, ver... Com certeza, tem que testar e desde o início da graduação. Ter uma experiência de mercado também altamente desejável, de repente conseguir um estágio em alguma empresa. Eu acho que seria até bom começar por aí. Eu brinco lá no laboratório que é a surra de CLT. Tem que ser. Por quê? Pra chegar no horário, pra saber se portar, pra saber conversar, pra saber que tudo que você fizer vai ter alguma consequência. Os meninos são super inconsequentes, é difícil. Porque na academia as coisas são um pouco meio sem regra, né? Sim. Depende um pouco do laboratório. Tem uns grupos que são mais organizados, que os professores são mais bravos, assim. Aí eu lembro que logo quando eu saí do estágio de peixes, eu fui pro IEF. E aí eu fiz estágio lá no IEF, dentro da controladoria lá de unidade de conservação. E a gente fazia monitoramento das unidades de conservação de Minas. E foi surra de CLT, porque se eu chegava 10 minutos atrasada, no 8h11 cortava meu ponto do dia. Mas assim, eu mesmo sabendo que tinha às vezes cortado meu ponto, porque eu tinha chegado atrasada, eu ficava lá até o final do dia, porque eu queria aprender mesmo. A importância era outra, né? Mas aí você vai criando mesmo, vai vendo essas relações também de respeito, né, de hierarquia, das coisas que você tem que aprender a respeitar. Resultado do seu trabalho, mostrar resultado. Você tá ali para um propósito, né? Se você tem uma atividade, cumprir aquilo ali com excelência, tem chefe ali na sua orelha, né? Te enchendo prazo, né? Prazo. Exatamente. Isso é altamente desejável, mas é difícil porque acho que não tem tanta oportunidade para biólogo estagiar nessas empresas. Entendi. Não tem tanta vaga assim disponível, né? O que mais tem de disponível, assim, durante a faculdade vai ser o estágio na consultoria, né? E mesmo assim, se você estiver disposto a matar a aula. Que é um caminho do ictiólogo lá que quer virar consultor.
é logo na graduação colar no ictiólogo que trabalha com isso. Vai ter que ir pra campo, vai perder a aula, isso é um fato. E eu falo assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo que conversa comigo, que às vezes tá na faculdade, ou então tá pensando em entrar na faculdade, eu falo, olha, experiência de trabalho você não consegue na faculdade, você vai conseguir fora dela. Fato. Então, se você precisar, não fica bitolado em não faltar, em não atrasar uma matéria por alguma razão, porque às vezes você perde uma oportunidade de trabalho porque você pode tomar pau de falta naquela disciplina. Pô, conversa com o professor, fala que é um trabalho que você vai fazer que isso é importante pra sua carreira, ou então tranca. O professor não entendeu? Tranca essa matéria, vai fazer ela depois. Tudo é conversado, você tem que ser inteligente pra manejar seus riscos ali, organizar suas faltas, ver onde você pode perder, onde você não pode perder. Contar com a ajuda dos colegas, né? Claro, uma mão lavar a outra. Isso aí amadurece também. E tem uma coisa, quando você forma, depois formado, aí você, vamos supor, você faz os 4 anos, você terminou os 4 anos, você sai pro mercado e fala assim, agora eu vou fazer, eu tenho tempo. Existe uma parte mais cultural, mas eu acho que as empresas estão mais dispostas a receber você como estagiário, que tá assim, é uma pessoa que tá querendo, tá lá estudando, do que a pessoa que tá formada, até pra poder, fica mais, eu acho que a resistência é diferente, porque o formado, ele vai querer, às vezes, ter o retorno dele, de que ele investiu, toda aquela que é fato, ele tem que ter mesmo. E o estagiário já tá toda a obra, tô aqui pra aprender mesmo, então vambora, vamos seguir. Então é importante. Mas tem uma parte também que é o mais gostoso de trabalhar, né, nessa parte, porque sempre tem, né? Tem a parte chata, tem a parte mais divertida. Eu gosto muito da parte de escrita, de estatística, eu gosto muito. Eu sou ictióloga, mas eu adoro a parte de estatística. Na hora de analisar, eu acho bem legal, assim. Mas a parte de campo eu gosto muito também. Você vai também, você já vai ainda ou não fica mais? Vou. Esse projeto que eu entrei agora, o campo é lá em Manga, a 1.000 quilômetros daqui. Então a gente vai ficar lá mais ou menos uns 20 dias, assim. É bom sair um pouco também da rotina, né? Sai. E como que é a rotina, assim, de quem tá no campo trabalhando com peixes? Acordar cedo, né? Bem cedo. Vai começar antes de 6. É basicamente armar a rede, a parte qualitativa do trabalho, né? Como é que eu posso explicar a parte qualitativa? Para você poder comparar o número de bichos que tem entre um lugar e outro. Enfim, a parte de estatística você faz basicamente com essa coleta com as redes. Então, o que acontece? A gente arma as redes no final da tarde e tem que tirar no dia seguinte bem cedo. E durante o dia a gente faz a parte qualitativa, né? No resto do tempo. Que é com rede de arrasto, com peneira, ou seja, então, entra na água, né? A rede de espera é a rede de espera, né? A rede de arrasto. A rede de espera é a quantitativa. É a quantitativa que você arma no final da tarde e checa no outro dia cedo. Isso. Por isso que tem que acordar cedo, assim. Você puxar a rede cedo, senão apodrece tudo lá na rede. E os bichos morrem? Morrem. Aí é importante falar, né? Esses bichos, essa amostra é importante porque esses bichos vão ser coletados. Sim. Né? Eles vão ser fixados em formol, não é isso? Primeiro você tem que ter uma licença, né? Pra você pisar lá com a rede, você tem que ter uma licença. Grande parte dos lugares que eu trabalho não pode pescar com rede. Já aconteceu de eu olhar um barquinho lá longe, de repente tá o barquinho aqui, que era a polícia. Várias vezes. A marinha tá sempre, bem forte, né? A polícia ambiental, dependendo do lugar, é bem atuante, sabe? Mas quando você vai para trabalho de campo, você já sabe se é um lugar que você pode utilizar de rede ou não? Com certeza. Né? A gente já procura saber isso, essas informações. Onde é a polícia, como é que ela é. A gente já procura a polícia para conversar, que a gente tá fazendo trabalho X e tal. Aí se apresenta, explica, Sim, né? de onde que a gente é. Às vezes a gente até passa a nossa logística de campo para a polícia, para ela saber onde que a gente vai estar. Os dias de trabalho. É bem delicado, né? Essas coisas, né? E a população fica de olho. Porque eles ficam doidos pra pescar com rede, dependendo do lugar. E não pode. Eles olham, quem são essas meninas aí com essas redes aí? que podem fazer o que a gente não pode, não, né? A polícia fica, eles ligam muito, procuram a polícia. Ficam de olho. E o ictiólogo é assim, gente, você vai trabalhar nessa área, você vai molhado. Você vai ficar molhado, sempre molhado. Principalmente a parte qualitativa tem que entrar na água. Porque aí você entra com a peneira, né, que tem um formato de meia-lua, pra enfiar a peneira mesmo nas locas, nas pedras, pra tentar pegar os bichos que ficam intocados ali. E eu chamo de amostragem qualitativa, que é pra aumentar a riqueza, pra você conseguir ver
que tipo de variedade que tem ali. Porque nem tudo vai cair na rede, né, de espera. Sim. E aí você usa peneira, você usa arrasto, tarrafa também. Aí a gente contrata um tarrafeiro, porque no caso eu não sei jogar. Mas é basicamente isso. Mas e os peixes de profundezas maiores, assim, como que faz? No São Francisco da Vida, que tem área ali que provavelmente deve ter, o quê? 10, 15 metros? É um viés, inclusive, da amostragem quantitativa. Da amostragem em geral. Todo grupo tem seus problemas, né? Você tem a limitação da metodologia. Então, Entendi. você sabe que uma parte vai ficar subamostrada. Então você não mergulha, não tem hora que você vai mergulhar pra ficar olhando peixe, né? Nessa parte. Não, tem gente que faz observação, com mergulho, gente que trabalha com comportamento. Isso existe, sim. Mas o tipo de trabalho que eu faço não tem isso, não. Entendi. De mergulhar pra pegar. E dentro da consultoria também é da mesma forma, né? Você tem a metodologia já que você já sabe que você vai usar e faz essa dinâmica de campo da mesma forma. Isso. Regemalhar com as qualitativas, né, que eu falei. Lógico que você vai se organizar seu horário, organizar os pontos que você tem que fazer aqui naquele dia, as distâncias. Basicamente isso. Material, né, lógico. Você vai tem que precisar levar, tem que estar tudo no jeito, tudo organizado. Ainda acha muita espécie nova? Assim, peixe? Ainda encontra assim, essa espécie aqui não foi catalogada, olha, tem uma espécie diferente. Por exemplo, na região ali de Brumadinho, onde deu problema, ali no quadrilátero ferrífero e em outros lugares assim, principalmente riachos de pequeno porte, locais diminutos que são pouco conhecidos. Tem muitas espécies que a gente não sabe o que é. Olha que legal. Entendeu? Sei lá, pega um cascudinho lá que ninguém nunca viu, ou uma coisa que é identificada de outra forma. Nessa parte de sistemática, que é a identificação das espécies, ainda tem muitas lacunas e muitas inconsistências. Interessante. Então falta coisa assim pra descobrir. E hoje, atualmente, são conhecidas quantas espécies de peixes no Brasil? De água doce, né? De água doce, 3.000. 3.000 espécies de água doce. Cerca de 3.000. Essa informação é um pouco antiga. Essa informação é de 2003, de uma grafia de 2003. Eu não sei como é que tá, se atualizou agora, como é que é. Porque a gente tem que pegar isso de literatura científica, né? Sim, do que foi descrito e publicado, né? Pegando até nessa pesquisa aqui, são 33 mil espécies entre água doce e salgada, né? 8 mil de água doce. Isso geral, né? E no Brasil, cerca de 3 mil espécies de água doce. Água salgada, oceano, né, gente? É uma coisa que a gente acho que nunca vai saber o suficiente, né? Nunca vai conhecer o suficiente. E é muito impactado, né? Por vários motivos. A sobrepesca, poluição de toda a natureza. O oceano sofre muito, com certeza. É o lugar onde é que pode jogar e ninguém vai ver, né? É muito sério isso. E depois que você termina as coletas, por exemplo, do dia, depois o que você faz? Na verdade, assim, tem uma parte da coleta que é tirar o animal da rede, né? E pegar aqueles bichos que eu coletei na amostragem qualitativa, fixar aqueles animais da melhor forma possível, porque se você fixar, a gente fixa no formol, né? Se você fixar de maneira ruim, muitos bichos você vai chegar no laboratório pra identificar e não vai conseguir. Que eles vão perder algumas características, né? Isso, exatamente. Não consegue. Então, fixar tudo com muito cuidado, transportar também com muito cuidado. Então, aquele material tem que ser bem organizado depois que tira da rede. Então, simplesmente tirar o bicho da água não é só isso, né? Tem isso também. A gente leva em bombonas com formol. Se o bicho for menor, a gente organiza de uma outra forma. Talvez em vidros e tal. Mas antes de colocar, a gente tem que fixar o bicho bem, em bandejas, o bicho esticadinho ali. Se for um bicho que precisa dos dentes para identificar, a gente vai fazer isso na lupa depois em laboratório. Dá um jeito de fixar o bicho com a boca aberta. Aí tem todo esse trato com Não é difícil? Achei os espécimes que foram coletados para você conseguir identificar, né? Isso, tomar cuidado pro bicho não perder escama, porque tem alguns que dependem da quantidade de escama também, para identificar. Olha, falou de deixar ele com a boca aberta, porque pode perder se deixa você não fixar. E depois você não consegue abrir a boca dele. Ele endurece, né? Endurece. Pra você abrir a boca, você tem que quebrar. E aí vai danificar os dentes. Aí você não consegue. Atrapalha a identificação e dificulta o trabalho no laboratório. Então tem que pensar nisso já em campo. Complexo, né? Bem complexo. E o campo de ictio são mais ou menos quantas horas de trabalho por dia? Umas 12. Coletar, né, igual você falou, de manhã e armar uma rede de tarde, no final da tarde, aí deixa umas 12 horas ali enquanto vocês dormem, né, que é o único momento que tem, e depois a coleta de novo. Aí entre a coleta, armar de novo a rede, né, e fazer essa logística do campo, ainda tem a fixação dos exemplares. Isso.
planilhar os dados que estão sendo coletados a cada dia, né? E aí também tem a parte que a gente tem que comer, né? Tem que se organizar pro próximo dia. Às vezes nem dá tempo. Só levar um sanduba na mochila e... Muitas vezes a gente não costuma almoçar, não. Porque não dá, você fica o dia inteiro em campo. Às vezes você fica o dia inteiro dentro da água no reservatório. Em lugares ermos e tal, você tem que levar comida. Uhum. E é igual você falou, chega da água, 7 horas da noite, você ainda tem que organizar as coletas pro dia seguinte. Organizar material, às vezes limpar alguma coisa que tem que limpar, ver o que você vai fazer, como você vai chegar no ponto de amostragem. São lugares ermos, às vezes. Deve ser bastante, né? É andar e barco. E tem vezes que o rio você não consegue subir e aí você vai a pé? Aí você tem que procurar lugares de desembarque. É complicado. Nossa, às vezes a gente olha no Google, se tem estrada vicinal, né? Estrada de terra que vai descer ali. Vai procurando mesmo, perguntando pro pessoal da região. É muita pesquisa. Nossa. O campo ele envolve toda uma logística, né? Ainda mais Com que certeza. a gente não trabalha com uma amostragem controlada, né? A gente trabalha com um ambiente que ele pode mudar. Você pode estar com uma caminhonete, uma estrada, por exemplo. Você tem um acesso mais difícil, começou a chover demais, de repente você não consegue chegar nesse acesso. Ou então atolar no meio do caminho. Várias vezes já aconteceu comigo, eu tô dentro do reservatório, em lugares assim, com margem super distante, lugar super amplo, começa a chover, começa a ventar, dá onda. Nossa. Até a previsão do tempo é bom olhar. Ou seja, tem que saber nadar, né? E tem que usar proteção, tem que usar colete, né? E se virar, minha filha, nem sei. Eu já passei uns perrengues, mas nunca aconteceu de virar, não, graças a Deus. Tem lugar que venta muito da onda. A gente já sabe desses lugares, assim, a gente já fica mais esperta. Normalmente vocês pegam alguém, por exemplo, guiar um barco, vocês pegam alguém nativo, que já tá conhecendo. Sim, tem que ser, né? Super indicado, totalmente indicado. Porque, assim, no reservatório ele vai saber até onde tem um banco de areia, às vezes uma pedra, que a pessoa tá deslocando ali, pode bater, conhece a região, sabe onde venta, sabe as distâncias também. A gente mede com o Google as distâncias, mas o cara sabe tudo, assim. Ajuda até no cálculo de combustível, que a gente desloca muito dentro da água algumas vezes. É indicadíssimo a pessoa. Melhor clima-tempo, né? Tipo assim, você vê pro nativo e fala assim, ei, vai chover? Eles são bons. Não, vai não. Aí não chove. E esse conhecimento você só adquire com a experiência mesmo, né? Só vivendo mesmo. Porque a gente pode escrever um artigo com tudo que você tem que fazer, mas às vezes chega lá na hora, acontece alguma intercorrência e aí, o que você faz, né? Conhecimento empírico, assim. Experiência. Faz muita diferença a experiência dessas pessoas e, assim, tem que ter muita humildade, tem que dar muito valor pra lidar com essas pessoas. Porque eles são parte importante do nosso trabalho. Se não fossem eles, né, igual a gente trabalhando com anfíbios e répteis, se não fossem os mateiros da região para ajudar a gente a acessar algumas áreas, principalmente em áreas muito florestadas, para não perder dentro da mata, porque às vezes o sinal do GPS não fica bom. Que perigo. E a gente ainda anda à noite. Nossa, só quem tem experiência. E assim, aí você chama, contrata o pessoal da região lá, eles andam de olho fechado. O cara reconhece uma árvore. Ele sabe que essa árvore aqui tá tranquila, tem 1 quilômetro agora, a gente vai andar aqui, essa árvore. Eu lembro uma vez a gente fazendo uma coleta lá no Caraça. Na verdade, a gente não tava fazendo coleta, a gente tava documentando as trilhas do Caraça e a gente foi subir o pico do Inficcionado. A gente fala que eram 6, a gente brincava, né? Eram 6 horas de escalaminhada, porque era tanto morro que você tinha que ajudar com a mão mesmo. Aí a gente chegou na parte de uma trilha que a gente não sabia pra onde ir. E essa trilha não tava mapeada, então era a gente que tava mapeando a trilha, a gente não sabia qual era o melhor lugar. Aí, de repente, nós vimos um paredão e a gente tava com um rádio. E tinha um mateiro acompanhando a gente, só que no meio do caminho ele teve que voltar porque teve um problema lá e a gente teve que continuar sozinho. Aí, de repente, a gente viu um paredão, eu falei, nossa, o que nós vamos fazer? A gente com aquelas mochilas pesando 15 quilos cada uma nas costas, porque a gente ia dormir em cima do pico. Onde é que nós vamos? Como é que nós vamos escalar isso aqui, né? Aí eu falei, bom, a gente não tava achando nenhum outro caminho. Eu falei, nós vamos então subir esse paredão. De repente, ela chama no rádio. Eu acho que eles devem ter visto uns pontinhos coloridos no paredão. Aí eles chamaram no rádio, o que vocês estão fazendo aí, né? Esse caminho não.
Deram sorte, né? Deram Sabe o sorte. que a gente teve que fazer? A gente demorou 3h30 pra poder chegar nesse lugar. Em 1h40, o mateiro que teve que voltar pra poder resolver o problema, ele chegou lá onde a gente tava, que a gente gastou mais de 3 horas pra poder chegar. Ou seja, a gente empata o caminho, a gente atrapalha Mas vocês estavam tentando subir, ele viu vocês pendurados na A gente não tava pedra? pendurado, a gente começou a ver que tava ficando muito íngreme, com certeza, porque como era uma chapada assim, com uma pedra bem clara, de longe, dava pra ver de longe, que a gente já tava muito alto. Pensa, mais de 3 horas caminhando, subindo, a gente já tava bem alto. Aí com certeza ele deve ter visto no binóculo as bolotinhas coloridas lá e falou assim, Mas gente, esse povo que quer esse povo morrer, tá fazendo? né? MGTV. Alunos do curso de biologia. Isso mesmo. Então eles são uma parte muito importante mesmo, muito importante. E é engraçado, né? Sabe onde que o bicho passou? Eles sabem tudo. A direção que o bicho foi, É impressionante, sente o né? cheiro. Não, é assim, incrível, gente. São pessoas que a gente tem que dar valor mesmo, porque se não fossem eles, a gente não conseguia desenvolver metade do trabalho que a gente desenvolve. Eu dou muito valor e eu tenho amigos, assim. Tem um pescador que trabalhou comigo no meu mestrado em 2010. Ele me liga todo mês. Sodão, velhinho lá, gracinha. Pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Mesmo. E a gente convive muito, né, nos dias que a gente tá em campo. Fica dias e dias com aquela pessoa. E assim, a gente sempre a gente sempre repete, né, essa questão em todos os nossos episódios, em relação à questão da profissão, né, que a gente sempre bate nessa tecla sobre a importância de se desenvolver um trabalho de qualidade. A gente vê que existem trabalhos e trabalhos, né? Então, qual que você acha que é a importância de se desenvolver um trabalho de qualidade, né, se tratando de peixes? Na parte de consultoria, muita gente não sem braço. Muita gente, muito serviço e subestima a riqueza de um determinado lugar, tem alguma espécie importante ali que passa batido. Então, assim, desde fazer o trabalho de campo com qualidade, para pegar o que tem ali, principalmente os bichos de importância para conservação, na parte de identificação, que é uma das partes mais difíceis que eu acho, principalmente dependendo do lugar que você estiver trabalhando. A pessoa tem que fazer um trabalho de qualidade para identificar corretamente, tem que ser esperto para procurar a bibliografia em relação a espécies novas que estão saindo, chaves que mudam alguma coisa. E humildade para pedir auxílio na identificação, né? A pessoa depende totalmente, muitas vezes. Porque tem coisa que a gente depara que só um sistemata vai conseguir resolver aquele problema ali. Então, um trabalho mal feito pode passar batido ali uma coisa que poderia até cessar um empreendimento. Sim. Entendeu? Então, a pessoa tem que focar mesmo na parte de amostragem e na parte de identificação e tem que saber escrever um bom relatório. Importante, né? Passar importante. uma informação correta para o órgão ambiental e clara, escrever aquilo ali direito e tudo mais. Na academia, assim, se você não fizer um trabalho de qualidade, você não publica. Se você não publica, você nem existe. Então, o crivo já começa por aí, né? O crivo é por aí. E na empresa, a gente já falou. A empresa mesmo já bota essa pressão, né? Tchau, né? Ou não, né? Depende do grupo. E assim, é um link que a gente até falou no outro episódio que eu acho muito importante e eu acho que eu vou sempre ressaltar quando eu tiver oportunidade, em relação a por que os trabalhos de consultoria a gente não destina uma parte da verba para identificação dos espécimes através dos profissionais que são especializados nisso. Eu acho que assim, dependendo do problema, se for um lugar que realmente tem, igual o caso dos bichos pequenos lá que eu falei, que são de lugares pequenos, são bichos pequenos, difícil de identificação, grupos complexos, bibliografia pulverizada, super dispersa, assim, coisa que só quem tem uma boa noção acadêmica vai conseguir chegar naquela informação ali. Dependendo da dificuldade, eu acho que vale a pena o consultor dar uma provocada na empresa e falar, olha, contrata um sistemata para dar uma confirmada na informação, na identificação, vale a pena. E até mesmo quando a gente vai montar uma proposta, né? Porque a partir do momento depois que você forma, quando você é um consultor autônomo, você manda as propostas, né? Para as empresas. Dentro da sua proposta. Se você não for o fixo da empresa, até mesmo você pode levar essa questão, né? Levantar essa necessidade. Mas você, enquanto consultor, você vai ter um CNPJ, você vai mandar uma proposta para poder pegar aquele trabalho, já provisionar umas horas
dentro desse custo para que as espécies sejam de fato identificadas, porque o que eu vejo a gente está perdendo muito é a informação básica. E se a nossa informação básica de quais espécies estão ali, ela tá falha, o resto todo do processo ele fica falho. Com certeza. E dependendo, igual eu falei, dependendo do bicho que aparecer ali, muda tudo. Os olhos do órgão ambiental vão olhar para aquilo ali, assim, de outra forma. Vai virar uma questão mais problemática para licenciar. Eles vão colocar medidas mais restritivas ali, dependendo da espécie. Se tiver uma espécie raríssima lá, acabou, né? Uma espécie ameaçada. E lembrando que toda vez que a gente faz uma avaliação de impacto, a gente está prospectando o futuro, né? A gente trabalha com a informação presente, mas a gente faz o prognóstico e trabalha com os futuros impactos, né? O que aquilo ali vai gerar. Vai gerar. Gente, vocês estão... Quem tá formando, quem tá trabalhando, independente de qual seja, a ONU acabou de lançar um paper bem problemático, né? Bem difícil, a gente viu aquela relação das espécies. Então a gente tem que ter mais consciência nessa hora de fazer, para que não aconteça, aumentar essa relação de espécies que estão ameaçadas, já tá passando de um absurdo, e agora tem que começar agora, né? Pensar para depois. Então, independente de qual seja, faça o seu trabalho com responsabilidade, porque essa área é a área que vai ter essa responsabilidade, né? Por isso. E mantenha isso na cabeça, que você não tá fazendo ali só para ganhar dinheiro, nem só para poder terminar aquilo ali rápido. Tem muita gente dependendo daquilo, né? Se tiver isso em consciência, eu acho que já muda um pouco a forma de fazer, como que a pessoa se compromete, né? Porque é difícil, a gente viu o que é. Mas é uma escolha, então... Faça, já que eu já tô ali, faça qualidade, né? Exatamente. E assim, qual que é a sua visão futura em relação à profissão do biólogo que decide ser um ictiólogo? Assim, igual eu falei, na minha área não é fácil, é uma carreira longa e as cadeiras os postos em universidade são poucos. O quadro que eu tenho hoje e que eu acho que a tendência é piorar, o que a gente tem hoje? Muitos doutores, poucas vagas. Muita concorrência, né? Poucas vagas em concurso, muita concorrência. E a tendência é piorar, né? Então, quem está ingressando na área acadêmica agora, quem quer entrar nessa longa jornada aí, tem que ter isso em mente. Não vai ser fácil conseguir passar no concurso. Realmente é muito difícil e a tendência não é a melhor. A tendência é diminuir, né? É diminuir. Felizmente. E vai ser bem difícil conseguir uma vaga. E as vagas que tem são geralmente norte e nordeste. Não tem jeito. Não dá muito pra você poder escolher pra onde, né, que você quer ir, né? Você tem que ver o concurso que abre é aquele ali que você vai... Pra você depois ir pra um lugar melhor, você tem que ter tido uma experiência em docência boa, e geralmente é nessas universidades, né? Norte, nordeste e tal. Na área de consultoria, a médio prazo, na minha área, vão surgir, acho que várias oportunidades. Por causa dessa questão de Brumadinho, que infelizmente, né, é uma tragédia e tudo, mas trouxe muitas oportunidades para os ictiólogos. Tem muito serviço para a gente. Nos próximos anos, eu acho que isso vai impactar em termos de vagas, assim, a médio prazo. Eu acho que a minha visão em relação à ictio para os outros grupos é que, como uma parte, né, do grupo da fauna, mas que também é recurso alimentar, eu vejo que é o grupo que tem uma plasticidade maior e uma tendência maior de ter mais trabalhos, de não ser excluído do processo, né? Porque as pessoas sentem na pele quando ele depende da pesca e de repente aquele rio ali não tem mais como pescar, né? Com certeza. Tanto que na minha área, eu trabalho com ecologia de reservatórios. Todas as concessionárias de energia são obrigadas pela lei, né? Mas a ANEEL, que é a agência reguladora, fiscaliza o investimento dessas empresas, né, em editais de pesquisa. O dinheiro não é pouco e uma parte vai para a área ambiental e a gente está lá no meio. A parte de peixes é super importante. Outros grupos não têm editais bons assim, com aportes grandes. Realmente, você vai pegar... a gente está em vantagem. Vocês têm vantagem sobre os outros, anfíbios e répteis. Ninguém tá nem aí pra anfíbios e répteis. Então, a verba que tem destinada para isso, entre selecionar um projeto para desenvolver um trabalho com peixes, né, que a importância econômica dele, de fato, é maior, é muito maior do que você conseguir um projeto com super investimento para trabalhar com anfíbios e répteis numa base de pesquisa, dentro dessa verba que o empreendimento é obrigado a aplicar, né? E eles vão brigar juntos ali. Exatamente.
A gente Todo tem mundo tá no algumas mesmo outras balaio. fontes de fora, Exatamente. É bem triste isso também, na hora que a gente olha assim, porque a gente fala que tem bons projetos, tem bons, uma boa grana, mas não chega nem aos pés do que precisava também, né? Infelizmente, não tem. O percentual que é destinado, né? Dentro do faturamento que o empreiteiro, né, vai ter durante a operação do empreendimento mesmo, não dá nem pra comparar, né? É muito baixo. Bárbara, eu queria agradecer bastante a sua presença aqui. Foi muito bom saber um pouco da sua área, conhecer. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. E volte sempre, né? Volte pra gente falar um pouco mais. Agora a gente falou muito sobre o dia a dia, mas volte também falar sobre suas pesquisas, projetos, se quiser. O microfone tá sempre aberto. Com certeza. Acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre esses impactos, né, em lagoas marginais, né? Quando a gente muda uma paisagem para sempre, né? Construindo barragens, né? A gente muda uma Muito paisagem sério. para sempre. As pessoas não levam isso em consideração, né? Hoje a gente falou um pouco mais geral, né? Mas a ideia também do Bionote, a gente vai fazendo essa série falando um pouco mais geral, mais brando, mas a ideia é falar um pouco mais aprofundado de ciência mesmo. Então, talvez a gente traga aí mais uma vez. Vai ser muito bom ter você de novo aqui no Com microfone. certeza. Isso. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter contribuído. E Ju, obrigado novamente. Foi um prazer estar conosco aqui. Eu que agradeço. É sempre ótimo. Eu não me canso de fazer isso daqui. Tem mais 400 episódios aí, galera. Eu vou chegar lá. Acho que eu vou ter só o resto da vida pra fazer isso. E obrigado você também, ouvinte, que veio até aqui. É um grande prazer tê-lo. A gente vai continuar essa série até... Vai ser mais, acho que 4 episódios? 3 episódios? Eram 6, né? Já Eram foram 6. 2, então... Não, vão ter 4 episódios 4. ainda durante esse ano aí, pra falar um pouco sobre as áreas de biologia. A gente podia falar, eu acho, mais uns 3 anos, né? Porque tanto de área que tem, mas enfim. A gente vai falar das principais aqui, tentar resumir um pouco, porque não dá pra falar de tudo, né? Exatamente. E no próximo mês a gente vai falar sobre ornitólogos. Olha só. São biólogos que trabalham com aves. Dinossauros, tô brincando. Isso é... Dinossauro é ave, né? Aliás, ave é dinossauro. Que legal. Então, já tem algum convidado ou você vai estar pensando em... A gente convidou 2 pessoas, aí eu tô esperando a disponibilidade, porque ambos viajam muito, então... Então vamos chegar, né? É surpresa. O próximo episódio é surpresa. E também lembrando você, ouvinte, que o Bionote é um podcast da Log Nature. Vocês podem acessar lá um novo site, inclusive saiu agora, a gente esqueceu de falar no último episódio, olha que falha. E aí você entra lá www.lognature.com.br e tem um super desconto, que também a gente esqueceu de falar no último episódio, né? Que é de 5% de desconto com o cupom Bionote para todos os produtos. Então entrem lá, tá lá no final, no carrinho de compra, você colocar Bionote, você ganha 5% de desconto em qualquer produto que você comprar na loja da Log Nature. E também acompanha lá, que é bem legal, tem muito conteúdo. As redes sociais da Log é Log_Nature no Instagram, o LinkedIn é Log Nature e o Facebook é Log Materiais, certo? Certo. Então a gente encontra na última quinta-feira do mês. Até mês que vem. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.